Professora Neide e colegas de curso. Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre avaliação de competências. A avaliação por competências é um processo que reúne evidências relacionadas com o conhecimento e o desempenho, do indivíduo. Nós temos três funções básicas dentro do processo de avaliação. A primeira função é a diagnóstica, depois nós temos a formativa e a acreditativa. A função diagnóstica, ela está relacionada com o diagnóstico do professor para com os seus alunos, aonde ele vai observar quais são os pré-requisitos daquela sala de aula, porque é uma sala de aula heterogênea e ele vai querer saber, ele tem essa necessidade de saber quais seriam as pendências, com que pendências esses alunos vieram de um curso anterior, ou muitas vezes o aluno está muito tempo fora de uma sala de aula, e ele tem essa necessidade de procurar resolver esse tipo de problema que ele vai enfrentar, Então, ele tem que diagnosticar, ele tem que verificar esse aluno como um todo, ele tem que questionar, ele tem que ensinar, ele tem que fazer com que esse aluno entre dentro do processo de ensino-aprendizagem, ele tem que usar estratégias diferenciadas para com esses alunos, e seria, então, essa fase seria da avaliação diagnóstica, Como é que eu vou saber o que eles sabem e o que eles não sabem? Bom, isso normalmente se faz no início, do ano letivo, por exemplo. Ele pode também passar para essa sala de aula, para esses alunos, alguns testes, questionamentos, exercícios, seminários e assim por diante. Bom, a função formativa, ela vai trabalhar com a evolução desse aprendizado, Então, você vai avaliar o quanto que evoluiu a partir do momento que você percebeu que havia uma falha, na informação, no conhecimento desses alunos. Então, você vai tentar praticamente verificar o aproveitamento desses alunos com relação ao seu aprendizado. E você pode utilizar também nessa fase de estratégias de avaliação. A todo momento o professor pode ter esse recurso em mãos. Bom, a formação acreditativa. Essa daí vai trabalhar com o resultado que você obteve a partir do momento que você observou a necessidade de trabalhar esse aluno com os pré-requisitos, Bom, todo o processo de avaliação, ele gera, nas pessoas, no aluno, no jovem, no adulto, um ambiente de estresse, de medo, de angústia, Bom, nós temos também que a tecnologia, a todo momento, ela está sendo totalmente reformada, reformulada, e há necessidade do aluno, principalmente a nível técnico, se inteirar desse novo conhecimento, para que ele tenha as devidas competências relacionadas com essas novas tecnologias que vão estar aí disponíveis no mercado de trabalho, E o técnico, no caso, ele precisa ter competências para que ele consiga não se restringir somente a um determinado posto de trabalho, mas sim que ele tenha que ele abranja essas competências que ele tem a partir das suas habilidades e conhecimentos adquiridos, abranja uma área maior, dentro da área profissional, ok? Pesquisas no Brasil indicam que 31,4% dos jovens eles saem da escola, elas largam da escola mais ou menos por hora, 31,4 alunos saem da escola por hora. Isso vai contribuir porque a gente tenha aquela população de baixa renda aumentada, Eles vão sair da escola por falta de motivação, por falta de interesse que o professor não teve, falta de interesse que o professor teve com relação a ele. E ele vai ser parte daquela população excluída, no âmbito de conhecimento, no âmbito da educação, Nós temos que saber o seguinte, que o professor, muitas vezes, ele tem que verificar que ele tem que mudar a sua maneira de agir para com o aluno, e não aquela forma mecânica em que ele dá uma prova, ele
lá tem um número que ele conseguiu daquele aluno, o aluno é tratado de uma forma muito impessoal, e nós temos então que colocar, que nós temos que fazer com que haja novos paradigmas, então novos modelos dentro do processo de educação, dentro do processo de ensino e aprendizagem, né? Para que ele veja o aluno como um todo, inserido dentro de um setor, né, social e político, e para que ele possa construir o seu próprio conhecimento, tá? Então, o professor, ele tem que agir, ele tem que interagir e tem que dialogar com esse aluno. Então, essa interação professor-aluno é muito importante, né? E vai fazer, então, esse professor, ele vai criar alternativas para que beneficie esse aluno, né, em todo o seu aspecto, né? Então, a gente tem aí o processo de ensino-aprendizagem e a avaliação contínua, né, onde o professor vai tentar absorver todo aquele aluno, tanto na sua parte teórica, cognitiva, a sua contextualização, né, para que ele veja o aluno como um todo, né, e não de uma forma mecânica, que nem muitos professores ainda têm esse hábito, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção. Até a próxima videoaula. Desliga. Ai, onde? Aqui?